Olá, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, boa vida com Jesus. Semana passada eu não pude estar aqui com vocês, mas hoje eu estou aqui de volta, firme e forte. Agora sim, ombreado aqui pelo pastor Hélio. Pastor, gostei dessa arrumação aqui, viu? Gostei, rapaz. Eu estou até me sentindo assim mais seguro, mais forte, hein? Como é que tá? Tudo bem, Hélio? Tudo bem, tudo bem. Graça e paz, a paz de Jesus sobre a sua vida. Deus te abençoe. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia ao pessoal que está nos acompanhando aí. Bom Graça e paz. dia. A gente está aqui em cima do altar, olhando para as cadeiras, e já está tudo arrumado para quando for possível voltar, não é? Não sei se a gente consegue mostrar, né? Mas eu queria mostrar, se fosse possível, como que já estão as coisas organizadas, né? Tem uma escada aí que não vai fazer parte do culto, mas assim, as cadeiras já estão no lugar, dentro do regramento, com 1,5 m de distância entre uma e outra. Nós desmontamos as cadeiras, na galeria também. Já está tudo arrumado. Pode voltar para mim, Magno. E a ideia é dar a você, quando for possível, uma sensação de segurança, né? Já estão aí, né, Hélio? Os pedalgels, não é verdade? Para que você não tenha que pôr a mão em nada para pegar álcool gel, não é verdade? Tem maquiagem também para as irmãs, Hélio? Não. Não chegamos a esse nível, não. Não? Perfume para os varões, não? Não, também não. Então tá bom. O álcool gel podia ser perfumado, né, varão? Aí a pessoa passar na mão, passava no... Né? Mas eu posso garantir para você que vai ter uma acolhida muito boa. Podemos garantir para você que nós estamos providenciando tudo para que você se sinta seguro nesse ambiente. Estamos providenciando os termômetros, né, o álcool gel, o distanciamento adequado, as orientações para todo o povo do Senhor. Então, será realmente uma bênção. Então, e aí, volta ou não volta? Como é que é? A situação é tensa, né? Hein? A gente estava comentando, né, que o comércio, graças a Deus, muita coisa já voltou, né? Eu quero aqui registrar meus cumprimentos à administração pública de Petrópolis nesse sentido, né? A gente tem percebido, sem nenhum viés político ideológico aqui, mas eu acho que quando a gente critica, mas quando a coisa é bem feita, a gente tem que cumprimentar, né? Essas semanas, né, o Comemp vem se reunindo com representantes da prefeitura e discutindo essa possível reabertura, e a gente participou dessas reuniões. E é impressionante como que a administração pública da nossa cidade tem se mostrado flexível, aberta ao diálogo, preocupada com o melhor da população. Nesse assunto, eu posso dizer que nós temos sido muito honrados no tratamento desse assunto na cidade. Foi noticiado uma possibilidade da abertura dos templos já a partir de amanhã, mas isso ainda não se confirmou. Nós estamos aguardando que a prefeitura emita um decreto nessa direção, mas ainda não há nada oficialmente resolvido, publicado, na verdade, sobre esse assunto. Então, nós, como igreja, estamos aguardando. E quando for possível e for seguro para a igreja, nós, sim, abriremos, né? Nós receberemos o nosso povo, lembrando das orientações, né? Lembrando de todas as orientações, que pessoas com comorbidades, né, serão desafiadas a ficar em casa, os nossos queridos idosos que nós amamos tanto e queríamos abraçar, apertar. Há uma orientação, né, do poder público que os idosos permaneçam em casa e se cuidem, mas isso é uma decisão de foro íntimo de cada... Mas essa é a orientação, né, que
os idosos, as crianças, permaneçam em casa, até porque a gente não tem ainda um medicamento, uma vacina, né? A gente não tem ainda... O pastor não está proibindo nada, viu, gente? O pastor... Outro dia perguntar, mas o pastor está proibindo? Não, o pastor não está proibindo nada. Mas há uma orientação por parte dos governantes e das entidades de saúde que pessoas idosas, crianças, pessoas com situações de saúde limitantes, que se preservem um pouco mais, né? O chamado grupo de risco, né? Você está no grupo de risco, Hélio? Já tem mais de 60? Não, não, né? Graças a Deus, eu estou bem. Mas vai chegar lá. Vamos chegar, em nome de Jesus. Vai chegar lá. Amém. Pessoas também que apresentarem Sintomas, né? sintomas, né? Mesmo que Estiverem você, gripadas, resfriadas, é bom mesmo que você evitar. acha que é uma gripezinha, né, e tal, não, ou um gripão, né? Fique em casa. Fique em casa. Bom, e como é que nós vamos nos organizar quando for possível a volta? Sempre dizendo que quando for possível. Nós não temos uma data ainda, né? Vamos falar da grade que nós estamos montando aqui? Vamos, me ajuda? Né? Nós vamos ter, quando for possível, 2 cultos exclusivamente presenciais. Não é isso? Sem gravação, sem transmissão, para que a nossa atenção esteja diretamente voltada para quem estiver aqui. Quais são os horários? Você lembra, pastor Hélio? Às 8 horas da manhã, o nosso culto será totalmente presencial. E também às 16 horas à tarde, também será somente presencial. Não haverá transmissão. Nesses dias, o culto será totalmente voltado para você que vai estar aqui com a gente. Esse é um culto, um horário novo, não é verdade? 16 horas e 8 horas da manhã serão exclusivamente presenciais. E os horários tradicionais, 10h30 e 19h, como é que vai ser, Guto? Continua, né? Continua às 10h30 e às 19 horas. A diferença é que nós vamos permitir para que você tenha uma experiência também presencial, mas será um culto transmitido de maneira online. Então, às 10h30 e às 19 horas, né? Nós estaremos transmitindo esse culto online, mas permitindo que você também possa cultuar aqui presencialmente. O que é diferente é que nós dividiremos a atenção Sim. com o público que está em casa. Então, quem estiver no templo nos horários de culto online estarão junto com outras centenas de pessoas que nos acompanham das suas residências. Exatamente. Não é? E o mesmo será na terça-feira. Eu estou só dando uma ideia, né? Porque os irmãos já vão perceber uma movimentação das igrejas, inclusive de igrejas católicas, igrejas evangélicas na cidade essa semana. Eu gostaria que os irmãos tivessem clareza de como nós vamos nos comportar. Então, nós estamos já há 2 semanas trabalhando com toda intensidade para que as condições sejam plenas, o templo já está arrumado, os acessórios, né, para higienização, tudo isso está sendo providenciado. Mas nós só poderemos voltar quando houver uma fala da prefeitura nesse sentido. Então, aguarde, né? Embora a gente saiba que já há cidades e estados no nosso país que experimentaram a flexibilização e já estão tendo que recuar. Não é? Já estão tendo que recuar porque houve avanço da epidemia, e é o caso, parece que de Belo Horizonte, algumas cidades de São Paulo, Paraná, não é? Quer dizer, nós precisamos orar a Deus e seguiremos orando para que Deus nos dê graça. Eu estava lendo uma notícia hoje cedo de que o Brasil resolveu participar e financiar parte da pesquisa da vacina que está... não é patrocinar, mas é comprar adiantado a vacina que está sendo desenvolvida na Inglaterra. Com isso, ele garante uma certa agilidade. Parece que 100 milhões de doses, né, serão produzidas e
e a prioridade será atender o pessoal que tem comorbidades, os grupos de risco. Então, a estimativa é que isso chegue no Brasil entre dezembro e janeiro. Você vê como que a coisa ainda Vão demorar, né? ainda vai demorar. O que eu tenho sentido e percebido é que a gente precisa sair dessa ansiedade do quando volta, quando acontece, e, de fato, colocar o nosso coração no hoje. O que Deus nos deu hoje? O que Deus nos presenteou hoje? Hoje nós estamos conseguindo trabalhar, a maioria está conseguindo trabalhar com os cuidados e tudo, nós estamos conseguindo cultuar a Deus, adorar a Deus, nos reunir nas nossas células. A gente precisa celebrar o que nós estamos podendo viver. Então, por exemplo, ninguém se alegra com esse problemão, né? Mas Deus nos deu a igreja online. Nesse período, Deus nos presenteou com a igreja online. Campus online. Campus online. É verdade. Bênção, né? Não é uma bênção? Bênção dos céus. Deus nos presenteou com campus online que fica. Né? Fica. Da agora em diante fica, e se Deus quiser, com uma programação, com uma grade cada vez mais intensa. Nós viveremos um recomeço. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, contados aqui 92 lugares, né, pastor Hélio? 92 lugares presenciais. É muito pouco, né? É bem pouquinho. Nós tínhamos aqui 400 e... Chegamos a ter 550. Com expansão, foi para 390, 380 lugares, mais ou menos. Nós chegamos a um número de 92 assentos em virtude das determinações, dos critérios estabelecidos de 1,5 metro de distanciamento para quem está do seu lado, para quem está à sua frente e atrás de você também. Isso. Por isso, os 4 cultos, né? Sim. E uma pergunta que o pessoal deve estar fazendo. E as extensões? Como é que nós vamos fazer? As extensões estão no nosso coração, né? E eu vou deixar que os pastores respondam aí. Como é que fica as extensões? Então, nós estamos conversando muito, né, pastor? Nós estamos orando muito sobre isso. O entendimento do nosso coração é a gente retomar por etapas. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira volta, as extensões não voltam imediatamente. A primeira semana, né? Nessa primeira semana. A nossa ideia é crescer com esse retorno, e crescendo, e na medida em que a gente vai crescendo com isso, a gente retoma as atividades nas extensões. O objetivo é oferecer segurança. O nosso objetivo é oferecer toda a segurança para você cultuar o Senhor sem ficar preocupado com o Covid-19, apesar de que isso vai ser um pouco difícil, mas nós queremos oferecer um lugar seguro para você cultuar. Essa é a nossa ideia, o nosso objetivo. Então, logo, logo as extensões também vão retornar junto com o presencial. O nosso compromisso é que, sim, assim que for possível, nós somos uma só igreja, né? Nós somos uma só igreja e a gente quer fazendo as coisas de maneira organizada, né? A gente tem que orar por esse processo, irmãos, porque esse processo é maior do que a nossa vontade, é maior do que os nossos desejos, né? A nossa preocupação maior é com o seu bem-estar, é com a sua saúde. Sinceramente, nós não temos pressa de voltar correndo sem que você tenha segurança para isso. Porque o nosso tesouro, né, são as vidas que Deus nos confiou. Na verdade, você é o nosso tesouro. Então, assim, a gente vai avaliando. Eu só estou dando algumas posições para dizer para você que nós estamos nos preparando para a volta. Só isso. Que nós não estamos indiferentes a esse movimento que a cidade está fazendo. Mas nós só voltaremos quando nos sentirmos seguros para isso. Independente das liberações que tivermos. Bom, nós temos conversado. Como é que está o pessoal aí no chat aí? O pessoal está firme aí? O pessoal está aqui, está legal. Quem está aí? Fala para mim aí. Aqui está a Roseli, aqui está a Sirlene, aqui está a irmã Vilma,
Queremos agradecer a Deus pela vida dessas irmãs, Saudade são da turma do preciosas. santuário, né? É, Saudade da turma do santuário, saudade de vocês. verdade. Quem mais está por aí? Pedro Henrique, a Márcia Proença, Denise Fátima. O Pedro tá firme, hein? Né? É. Que coisa boa. Quem E tem, mais? e tem aquele grupinho que Que é a nossa base aqui, fica, né? fica na deles também, né? Ah, tem a turma que não aparece aí no tem a chat, galera que não né? aparece. Eu quero agradecer Marcinho muito. chegou agora aqui, Ah, o Marcinho. Bom dia, a Marcinho. Fabiana também. Tem café aí, Marcinho? Hein? Para você que não está vendo ao vivo, desculpa, mas assim, essa é uma coisa muito interessante das transmissões da Catedral. Nós temos no nosso coração que nós somos uma família para pertencer. E nas transmissões ao vivo não seria diferente. Às vezes eu vejo o chat aí pegando fogo. Né? Deus nos deu essa graça de sermos família, mesmo nas transmissões online. Não é verdade? Não é Isso é gostoso? muito bom, muito bom. Ontem eu estava vendo o culto da juventude, eu fiquei tão feliz. Né? Rapaz, que tremendo, né? Não A é? galera pregando a palavra. Não Meu é? Uma Deus. turminha mais nova. Uhum. Foi uma ideia da liderança deles de dizer, pastor, vamos puxar os mais novos. E eu fiquei assim muito feliz de ver. Isso me dá esperança, enche meu coração de esperança, ver que gerações mais novas estão sendo alcançadas, estão sendo preparadas para o envio. Estão na escola de líderes também, então aí, ó, Exatamente. querendo viver algo novo, cheio de paixão, maravilhoso isso. Bênção demais, Né? bênção demais, graças a Deus. É por isso que a gente tem que se renovar assim, né? É isso aí. Nós temos conversado aqui sobre reconstruir a vida, não é? Eu vou pedir o pastor Guto para me ajudar aqui, Guto, a gente fazer uma recapitulação do que nós já conversamos nesses dias, não é? Na primeira semana nós conversamos sobre crescer com as crises. Isso. Não é verdade? Você está crescendo? Como é que está? Está crescendo, Hélio? Você sente que você está crescendo? Amém. Vai ser um tempo precioso, principalmente de busca da presença de Deus, de intimidade com Deus. Pelo menos esticado a gente está sendo, não é? A gente tá demais, né? Não é verdade? Não paramos. Né? Acho E essa que... experiência também é muito legal. Ajuda a gente também a crescer bastante. Sim, a gente está sendo esticado, provocado a crescer. Então, quer dizer, o que nós conversamos, nós estamos aí na 4ª semana de 5 dessa série nas células, né? E aqui no nosso encontro, Reconstrua a Sua Vida, a gente viu que a crise ela não precisa ser um obstáculo. A crise não precisa ser uma barreira, ela pode ser uma oportunidade de crescimento. Depois nós vimos, aí a partir da vida do carcereiro, né? Lá em Atos dos Apóstolos, há 2 encontros onde nós vimos a necessidade de tomar decisões assertivas em tempos de crise, não é? E o fato de que a nossa identidade vem do nosso encontro com Jesus nessas épocas, nesse tempo. Porque é muito forte a tentação de deixar que as situações definam quem a gente é e o que a gente vai fazer. É muito forte, para qualquer um. Para qualquer um. Todos nós sofremos essa tentação de, como diz Saul lá numa frase mortal para ele, forçado pelas circunstâncias, eu fiz isso. Forçado, quando Samuel, lembra? Esse texto de Saul para mim é muito forte. Que Saul oferece sacrifício no lugar de Samuel sem ter unção, autoridade para isso. E aí Samuel diz assim, o que você fez? Ele diz assim, olha, o exército inimigo estava apertando, o meu exército dispersando, e forçado pelas circunstâncias, e Samuel diz para ele assim, você hoje perdeu o seu reinado sobre Israel. Quer dizer, todos nós sofremos a tentação, mas todos nós sofreremos as consequências se formos precipitados nas nossas decisões. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre... aliás, na semana passada nós tratamos sobre a questão da identidade, quem nós somos em Cristo.
E foi excelente a conversa nas células também, né? Muito boa. Foi muito Realmente essa série está sendo assim muito edificante, muito impactante. uma bênção. Aquela ideia de que eu sou quem Cristo me conquistou para ser. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E isso não muda, né? Não Isso muda. não muda. Não muda. E hoje nós vamos conversar sobre superar o abatimento. Uau! Você já se sentiu abatido, Hélio? Muitas vezes, Varão. É? E você, Guto? Muitas Muitas. vezes. Muitas vezes. Vem o cansaço físico, vem o desgaste emocional, vem as crises, as decepções, as frustrações, essas coisas nos abatem. Eu também já, muitas vezes. E eu tenho certeza que se a gente fosse abrir o chat para perguntar, muita gente já passou. Pode falar aí. Situações de abatimento. Muita gente está vivendo uma situação de abatimento. A Bíblia conta uma história de abatimento, o pastor Guto vai ler para a gente. Leia aí, Guto, por favor. O texto é o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. De repente você tem a sua Bíblia aí com você, pode acompanhar. Que é a situação de Elias, né? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou pé de zimbro, né, dependendo da sua tradução. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele então se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Essa situação, esse texto é muito rico, né? É um dos grandes textos da Bíblia, né? Você se lembra a situação? Foi depois da batalha lá, né? No Monte Carmelo, né? Monte Carmelo. Eu falei Marmelo. Carmelo. Carmelo, meu Deus do céu. É a hora, gente. A batalha lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal. E Elias é vitorioso. É interessante isso, né? Porque se fosse uma situação de fracasso, talvez fizesse mais sentido, né? Mas Deus honra Elias de uma maneira tão extraordinária, né? Ele vence aqueles profetas, os profetas são aniquilados ali, Deus dá uma vitória, a história do fogo que desce do céu e tal. Mas uma palavra de uma mulher, as irmãs são uma notícia. Ela nem chega a falar com ele, ela manda dizer. Ó, um recado. Um recado, né? Manda falar para ele. A gente precisava entender como é que era a relação familiar de Elias, né? Será que Elias era casado, tinha uma sogra assim? Não sei. Eu estou brincando, mas na verdade Jezabel era uma mulher temida, né? Por conta da perversidade, né? Da severidade. É a mulher do rei. E ela toma uma decisão e manda um recado para ele que, do jeito que ela está viva e respira, ela ia acabar com a vida dele. E aí, essa situação, essa má notícia,
desestabiliza Elias. Você já viveu uma situação assim? Em que, depois de uma batalha reída, né, brigada, vem uma má notícia que parece que te joga no chão. O que foi, Hélio? O pessoal está fazendo graça aí no chat? Tá. Fala aí. Josué, né? Como sempre, Josué. Cadê a garrafa de café? Ô Josué, como a garrafa de café não servia para nada, a gente tirou ela daqui. Só eu tomava café. Ficava meio de enfeite, né? O pastor Hélio está no lugar da garrafa de café aqui, né? A garrafa estava aqui, a gente tirou para ficar os três de frente. Né? Mas nós vamos tomar café depois. Né? E aí, quer dizer, como que o cansaço da batalha, porque eu não acho que é só a má notícia que pressiona, é o cansaço da batalha. É todo o enfrentamento que já vinha de anos com Acabe. Não é? Já vinha de anos. Todo um processo que já se estendia, casado com uma má notícia, gera uma perplexidade em Elias, que faz com que ele fuja 40 dias e 40 noites andando, correndo daquela ameaça daquela mulher. Depois, o texto diz que Elias é tomado de medo, né? E o texto não diz que ele leva ninguém com ele, né? O texto diz que ele deixa o seu servo. Ele vai sozinho para o deserto. Quer dizer... O medo nos faz tomar algumas decisões muito ruins, né? O isolamento de Elias piorou a situação. Você tem alguém para compartilhar, é muito melhor. É muito mais fácil. Ainda que o cara conte, às vezes, uma piada sem graça, conte o cara seja um cara chato, mas alguém do teu lado é enfrentar nada os que desafios. O pastor Guto está falando se aplica a nós aqui, não. Né? Não, aqui eu só estou ao lado de príncipes, né? Mas, diante de uma situação difícil, você tem alguém para ouvir, para compartilhar, é muito importante. Eu me lembrei aqui de Jó, que no início das dores de Jó, vem 3 amigos, colocam ao lado dele, permanece um tempo sem falar absolutamente nada, mas só a presença daqueles amigos ali foi uma bênção de Deus na vida dele. Não é verdade? E um fardo também, né? Depois, fardo. Depois. Mas é interessante que Jó, mesmo no momento da dificuldade, ele intercede pelos amigos. Né? Sim. Ele não se isola. Não. Ele permanece ali. É melhor que você arruma uns amigos melhores do que os de Jó. Com certeza. Se você conseguir arrumar um pessoal um pouquinho melhor que o de Jó, mas assim, o fato é que Elias, ele tem uma reação impulsiva, né? Ele recebe uma má notícia, quer dizer, se ele olhasse para trás, ele diria, poxa, mas Deus me ajudou. Deus me deu vitória sobre 300 profetas. Deus me deu vitória sobre o rei. Deus me deu vitória mandando sinais nos céus e na terra. Por que a palavra dessa mulher vai me desestabilizar? Né? Por isso que eu acho que tinha que estudar a relação de Elias com... O que é essa má notícia? Mas eu não acho que é isso. Quer dizer, ele está cansado. Sabe um texto que me lembra muito essa situação? É a morte do Eutico. Sim. Na janela, né? Na janela. O texto diz que Paulo estava pregando, muita luz na sala. Pouca luz na sala, né? Não, muita. O lugar estava iluminado. Sim, ok. As lâmpadas que eram lamparinas, né? Sim. Não tinha essa... Ela eliminava um gás que dava sonolência. Sim, e aí ele está sentado no lugar errado. Ele está sentado no lugar errado. E eu digo, eu está cansado, é o sujeito cansado. Está disperso. Sentado no lugar errado. E aí o que acontece? Vem o sono e ele pumba no chão. Já era. Já era. É Elias cansado, na frente de batalha. E aí toma uma decisão impulsiva de fugir e uma decisão errada de sair sozinho. De sair sozinho. E talvez até era difícil para ele admitir aquele medo, né? Sim, é muito difícil, né, na verdade, né, pastor? Acho que para todos nós, admitir os nossos medos, né, as nossas vulnerabilidades. Nós lutamos muito com isso, né?
todo Especialmente mundo, né? quando você está numa posição de liderança, né? Sim, e ele estava numa posição de muita visibilidade. Se admitir, estou com medo da Jezabel. Estou com medo da mulher perversa. Estou com medo da mulher que se opõe ao Senhor. Já pensou que dificuldade? Às vezes é difícil assumir os seus medos, né? Às vezes é difícil assumir as suas dificuldades. E aí, ele com medo, ele começa, diante do desgaste profundo que ele está vivendo. E aí tem vários desgastes, né? E é interessante falar sobre isso. Primeiro, o desgaste físico, né? De todo o processo, cansaço, para lá, para cá, andando, caminhando. Depois, o desgaste emocional, o enfrentamento naquela batalha lá no Carmelo, né? Marmelo é bom para fazer doce, né? Lá no Carmelo, né? E o desgaste espiritual desse enfrentamento. Elias começa a viver sentimentos de desesperança, né? Ele deita debaixo de um arbusto e diz assim: para mim já deu. Para mim já deu, eu não tenho mais sentido viver. É interessante que, de alguma maneira, todos nós, um dia, mesmo que a gente não admite, já passou por situações assim ou vai passar. Todos nós, um dia, já tivemos que lidar ou lidaremos com situações de desesperança. Porque é como se a psicologia usa a linguagem dos gatilhos, né, Guto? Sim, sim. É como se Jezabel tivesse ativado um gatilho. Sim. Acho que é importante dizer isso, né, pastor? Não foi uma situação que levou Elias para isso, né? Há uma conjuntura ali formada que num determinado momento elas se juntam de uma maneira muito forte e ele não aguenta a pressão. Não aguenta. Ele está o tempo todo em atividade. Quase 3 anos de batalha. Exatamente. Então, ali há um quadro que foi instalado, desde lá de trás, há um quadro e que desemboca nesse momento. E a palavra de Jezabel é o gatilho. É o gatilho. É o gatilho. Isso é importante a gente falar. A Bíblia é fantástica, né? Porque isso é o que acontece com a gente. Ninguém cai de uma hora para outra simplesmente porque... Nenhum casamento termina assim. De uma hora para outra. Nenhuma empresa Exatamente. quebra de uma hora para outra. Exatamente. Ou seja, há um processo, né? Um processo de cansaço, de fadiga, de sobrecarga, que chega uma hora que uma situaçãozinha assim, né, desmonta tudo. E aí, o que você faz? Eu acho que essa é a parte importante aqui. O que a gente faz? Quando, de repente, você se dá conta que o abatimento chegou, que você está tomando medidas, decisões que você não tomaria naturalmente. Não é? Não faz sentido. A decisão que Elias toma é totalmente contraditória a toda a trajetória dele. Sim. Não é? Ele vai... Mas é muito legal, não é? Esse exemplo. Sim. Porque o Tiago vai falar, o apóstolo Tiago, que Elias era um homem como a gente. Sim. Então, assim, o supercrente, Elias se abateu. A gente também está suscetível a isso, né? Totalmente sujeito. Totalmente sujeito. Totalmente sujeito. Né? E aí o texto vai falar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Tem algumas dicas aqui na nossa... Se você quiser e você não participa ainda, procure participar de uma célula, porque nas nossas células dessa semana, essa ministração vai ser detalhada. Mas a primeira dica é não se entregar ao abatimento, mas entregar o abatimento a Deus. Eu vivi um período de abatimento, de cansaço, de fadiga, muito desafiador em 2016. E quando você se dá conta disso, você precisa reconhecer que há um abatimento, que há uma luta, que há um cansaço, que há um esgotamento, e você precisa resolver que a sua vida é maior do que isso. Não é?
A sua vida não começa nem termina nesse abatimento. Nós pregamos aqui na terça-feira sobre o fato de que nós fomos gerados em Deus e sonhados por Deus muito antes do nosso nascimento. Então, eu preciso pegar essa coisa que me cansa, que me abate, e dizer, Senhor, está aqui, olha, eu não estou dando conta. Senhor, eu estou precisando de ajuda. O próprio Deus foi ao encontro de Elias, a gente vai ver depois. Mas nem sempre a gente consegue perceber Deus como Elias percebeu. Então, acho que a primeira coisa é fazer o caminho de volta e dizer assim, o que eu deixei para trás? Será que eu deixei amigo? Será que eu deixei pastor? Será que eu deixei líder? Será que... Então, você precisa tratar desse abatimento. Você precisa resolver, entender e discernir que Deus é maior do que toda luta. A segunda coisa é lembrar que nós temos mais em Deus do que aquilo que nós perdemos ou daquilo que... Na prática, Elias não tinha perdido nada, né? Mas a força do abatimento dá a ele a sensação que ele perdeu tudo. Mais à frente, Deus começa a bater papo com ele, quando ele vai para dentro da caverna. Ele diz assim, o que houve, Elias? Ele vai dizer, todos morreram e eu fiquei só. Todos te abandonaram. É uma sensação de abandono. De abandono, mas a gente tem que lembrar que ele deixou o cara lá antes de ir para o deserto. Pois é. Pois é. Né? Quer dizer, ele... Tadinho de Elias. O Elias nos proporciona uma experiência incrível, né, cara? Quer dizer, ele disse que está só, mas ele mesmo deixou o discípulo dele para trás. Né? Ele era comum nessa época as escolas de profetas. Né? Não tinha um só, tinha um que estava mais próximo, mas assim, quem são as pessoas? E Deus disse para ele assim, tem 7.000, Elias. Quem falou que você está só? Tem 7.000 que não se prostraram. Mas há um senso de autopiedade. Apenas eu, só eu, estou vendo. Eu não quero zombar desse sentimento. Eu estava me lembrando de um personagem aqui, mas deixa quieto, porque é muito sério esse sentimento, não é? Mas eu acho que você precisa desconfiar desse sentimento. Você precisa perguntar, será que é isso mesmo? Será que eu estou sozinho mesmo? Às vezes está. Talvez ao longo do caminho você fez escolhas que foram deixando as pessoas para trás. Porque a história de Elias acontece em dias, mas tem histórias de cansaço, de abatimento, de solidão, que se processam por anos. Né? E aí já tem anos que a pessoa está enfrentando aquilo. E às vezes está sozinho mesmo. Às vezes já tem tanto tempo que o processo está assim que você olha para trás e não tem ninguém. Mas nós estamos aqui para te dizer que você não precisa ficar sozinho. A Igreja de Jesus e a Palavra de Deus é exatamente essa mão estendida para dizer assim, vem para cá, porque se você aceita ser ajudado, você vai encontrar na vida da igreja pessoas que viveram histórias parecidas com a sua. Então comece a valorizar o que você não perdeu. O que você tem aí? Você tem o quê? Você tem família? Você tem casa? Comece a exercer a gratidão. Comece a agradecer a Deus. Escreva no papel razões de agradecer. E como diz o profeta Jeremias, comece a trazer à memória aquilo que dá esperança. O que Deus já fez pela sua vida? E por isso que a Bíblia é fantástica, porque, por exemplo, quando a gente olha para a situação de Elias, a gente vê Deus levantando Elias. Então a pergunta é, se Deus levantou Elias, será que Ele não pode me levantar? O Deus de Elias não é o meu Deus também? O Deus que levanta o abatido, a Bíblia diz que Deus levanta do monturo, não é? O abatido. Deus é aquele que... Pode falar, pastor. Do pó, levanta do pó, do e monturo. do pó, né? Exatamente. Aquele que está se sentindo desvalido, sem força, sem condições de agir. Ora, querido, nós não estamos aqui numa posição melhor do que de ninguém. Porque houve um momento na minha vida que eu precisei ser levantado. Houve um momento na vida do Guto que ele precisou ser levantado.
a mesma coisa do Hélio, nós poderíamos aqui contar, cada um de nós, uma história de abatimento. Não é verdade? Todos nós poderíamos contar. Porque nós somos pó, nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas essa situação não precisa ser derradeira, não precisa ser final na sua vida. Reconstruir a sua vida passa necessariamente por superar o abatimento. Por enfrentar, reconhecer o abatimento, pedir ajuda, entender que Deus é aquele que renova as nossas forças. O que diz Isaías? Os que esperam... Como é que é? Vamos me ajuda? Usa o microfone. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Não é? Eles caminham e não se cansam. Correm e não se fatigam. Quer dizer, Deus vai renovar a nossa força. Amém. Deus vai renovar a nossa força. Em nome de Jesus, a palavra de Deus para nós hoje é: a graça que nos alcançou é maior que todo abatimento. Amém. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui junto com os nossos irmãos, junto com a família da fé. Senhor, tratando desse assunto tão desafiador, tão sério para nós. É tão difícil, Deus, quando a gente vai perdendo o sabor da vida, quando a gente vai perdendo a esperança, a perspectiva de mudança. E o único caminho que parece direito para nós é a fuga, é a desistência. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, nós estamos aqui como Elias, pressionados por más notícias. Deus, os meios de comunicação divulgam más notícias o tempo inteiro. Nós estamos, ó Deus, ameaçados por más notícias. Mas a Tua palavra, o Evangelho, é boa notícia. Há uma boa notícia. Jesus veio ao nosso encontro. Amém. Jesus veio em nossa direção e está pronto para salvar, pronto para restaurar, pronto para dar um novo ânimo. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu peço que a Tua mão alcance o meu irmão, a minha irmã, que a graça do Senhor seja sobre cada um. Deus, que o Senhor comece a trazer à memória a graça que tem sustentado eles. Comece a trazer à memória o que o Senhor já fez. Comece a mostrar, Deus, o futuro promissor que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, Deus. Toma-nos, ó Pai, toma a nossa cidade, toma as nossas autoridades, toma, Senhor, o nosso estado, o nosso país. Ó Deus, toma as nações, ajuda-nos no enfrentamento dessa pandemia. Amém. Toma cada pai, cada mãe de família aqui, cada homem, cada mulher que lidera a sua casa. Amém, Deus. Meu Pai, que venha discernimento, que venha provisão, que venha palavra de revelação sobre a vida dos Teus filhos. Amém, Jesus. Toma-nos, pois, nas Tuas mãos. Nós entregamos esse tempo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Glória a Deus. Uma semana abençoada para você. E lembre que a graça de Deus é aquela que nos dá força para vencer todo o abatimento. Em nome de Jesus.